Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é dia 1º de outubro, são 10 para as 2 da tarde. Sejam muito bem-vindas. Quem não me conhece, está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou a Rafa e esse é o Coisa de Vó Bordados. Esse é o meu cantinho aqui no YouTube, onde eu compartilho a minha paixão, que está mais para obsessão, vamos ser sinceras, pelo ponto cruz. E aí aqui eu mostro tudo que eu tô fazendo e vou mostrando o progresso mês a mês. Nesse último mês de setembro eu fiz o vídeo quinzenal e espero conseguir manter essa constância de fazer vídeos quinzenalmente. Não sei se eu vou conseguir, porque no fim do ano tudo é mais complicado, né? A gente começa a pensar em festa de fim de ano, criança na escola, fim de ano, a correria vai aumentando, então talvez eu não consiga manter os vídeos de atualização quinzenais, mas eu vou tentar. Fiz nesse mês, achei bem bacana, dividi assim o progresso, né, na metade do mês e é mais coisa para vocês verem também. Hoje eu tenho 11 projetos para mostrar para vocês, sendo que um deles é um que eu comecei novo. Só um na quinzena, gente, tá excelente. E olha que na primeira quinzena, eu finalizei 2. Então, eu poderia ter começado 6 pela conta, né, das bordadeiras. Terminou um, pode começar 3, eu terminei 2. Eu poderia ter começado 6. Mas eu comecei só mais um. Tô bem comportada. E eu finalizei mais um. Este que eu finalizei é o primeiro que eu vou mostrar pra vocês. Eu bordei ele em 2020. Eu comecei a bordar ele no dia 18 de fevereiro de 2020. Eu acho que nessa época ainda não tinham anunciado, né, a quarentena da pandemia, mas a gente já ouvia falar sobre a Covid. E aí eu bordei ele durante a pandemia. Foi o primeiro gráfico que eu bordei da Emma Congdon e eu bordei pelo fórum. Então, ele era dividido em 4 partes. Eu terminei ele, eu fiz ele no microetamine com um fio de linha da Anchor. E ele ficou assim. Essa moldura eu já tinha. Aí eu só colei ele na parte de trás, né, da moldura. Só colei com fita dupla face e coloquei ele aqui nessa moldura. Aí, como ele era do fórum, ele foi dividido em 4 partes. Aí, primeiro foi essa, depois essa, depois essa e, por último, essa. E ele diz: dance como se ninguém estivesse vendo, cante como se ninguém estivesse ouvindo, viva sem desculpas, ame com todo o seu coração e ria até doer e nunca pare de sonhar. Eu gostei muito da combinação de cores, do azul com o rosa, o vinho, um toque de laranja, achei que ficou bem alegre. Eu fiz de acordo com o gráfico, com as cores que estavam no gráfico. E ele, ó, microetamine, com um fiozinho de linha. Nessa época eu ainda não fazia o direito perfeito, eu não sabia sobre o direito perfeito. Eu fazia o avesso perfeito e o direito aí diferente do que eu faço hoje em dia, né? Mas mesmo assim ficou bonito. Toda essa parte aqui é preenchida, esse fundo, e aqui também, todo esse fundo é preenchido. E aqui também. Então, esse é o que eu tenho finalizado. Já que ele tá aqui, vamos trocar. Aí, agora hoje ele fica no nosso cenário. Agora eu vou mostrar o que eu comecei. Esse é o Hello Spring da Shannon Christine Designs. Tem das 4 estações e eventualmente eu quero fazer os 4. Mas o primeiro que eu comecei foi a primavera, porque a gente tá na primavera, né?
E eu decidi que eu ia fazer ele por cor. Por quê? Ele tem muito branco. E quando um gráfico tem branco, eu gosto de fazer o branco primeiro. E aí, como eu fiz todo branco, eu falei, agora eu vou preencher ele por cor. Mas, por enquanto, eu acrescentei, fora o branco, só uma cor. E ele tá assim. Esse etamine é um etamine dólar. Daler, né? Eu passei a vida inteira dizendo que era dólar, para quando eu vim morar aqui pro sul, eu descobri que era Daler. E eu fiz toda a parte branca. Não vai dar para perceber, ainda bem. Mas eu comecei ele aqui nessa parte de cima com a B5200 da China, que é um branco bem branco. Aí por aqui, mais ou menos, o da China acabou. Então essas florezinhas aqui é com a número 1 da Anchor mesmo. Aí eu fiz o branco e o verde clarinho. E a parte que tá pingada, ó, eu acho que é o rosa clarinho que eu pinguei. Mas ainda não fiz. Até agora eu coloquei nele 1.226 pontos. E ele tá assim. Aí, na sequência, eu vou mostrar para vocês o que faltava do acróstico. Eu estava fazendo o Home is Where the Heart Is, da Emma Congdon, que ele era da letra E, né, de setembro, e eu já tinha feito nele 540 pontos. Como sempre, eu vou colocar aqui para vocês a foto de como vai ficar e de como estava na última vez que vocês viram. Aí, quando vocês viram, a minha meta era 1.000 pontos, mas eu já tinha colocado 540. Então, eu acrescentei mais 497 pontos. Tá assim. Deixa eu tirar o imã que tá bem em cima. Aí. Eu terminei o home, fiz o is. E eu acho que tinha um fio de contorno desse verde escuro aqui, ó, que tava pendurado igual esse aqui. E daí eu contornei o que deu aqui dessa florzinha. Esse aqui eu não fiz porque tem alguma coisa que eu preciso bordar aqui para poder contornar. Eu acrescentei 497 pontos, então passou um pouco de 1.000, né? Porque eu já tinha 540. E ele está assim. Eu gosto muito desse gráfico, apesar dele ser todo contornado. Porque o contorno acaba dando um charme a mais, né? Só é chato de fazer. Mas faz parte. Aí o próximo que eu fiz foi o Rainbow Fruits, do Soda Stitch, que também estava no acróstico para a letra R. E o meu objetivo nele era terminar o gatinho com a melancia. Então, no total, deu 1.149 pontos. E aqui está o gatinho com a melancia. Aí, esse preenchimento mais claro é o 33. Aí, aqui vai o 10,98 e o 90,46. E quando eu fui pegar ele para fazer, eu separei todas as linhas. Então, eu sabia que eu tinha todas as linhas. Mas quando eu fui fazer o preenchimento com o 10,98, eu não achava a linha. Aí eu procurei em todos os meus outros projetos, menos no da Galáxia. Porque o da Galáxia só tem tons de azul e são da DMC. Então, eu coloquei numa caixinha as cores que são só daquele projeto. E aí eu não achei, eu comprei outra meada do 10,98 para poder finalizar. E quando eu fui bordar a Galáxia, o 10,98 estava lá dentro da caixinha. Fazendo o que eu não sei, porque ele não será usado naquele projeto. E por enquanto o pano de prato está assim. Ali no meio, nesse espaço que tem, seria o gatinho que tá com a banana. Mas a Lara entrou, porque foi ela que escolheu os gatinhos que ela queria. E agora ela entrou numa fase de mirtilo, que tudo que é azul é de mirtilo. Então ela não quer mais o gatinho com a banana, ela quer o gatinho com o mirtilo. Vamos ver se eu consigo acrescentá-lo nesse mês de outubro, mas não prometo nada. Aí o próximo era o Books, da letra B,
que é o Books Night, do Tidy Patterns. Vou colocar aqui para vocês. E nele eu fiz 1019 pontos, que vocês praticamente não vão conseguir ver, porque eu tô fazendo ele por cor também. Então, eu fiz um tom de begezinho, que tá aqui, ó, nessas folhas. Só que tá meio azulado porque eu pinguei com a caneta azul. Aí aqui é um tom de lilás e aqui é um tom de azul claro. São esses 3 tons que eu fiz no gráfico inteiro. Onde tinha ponto com essas cores, eu fiz. Então, eu completei 3 cores dele. Fiz 1019 pontos, agora ele está em 13,99%. E no total eu fiz 2.235 pontos de 15.979. Ainda não dá para ver muita coisa. Mas aqui já é a parte de cima o contorno da parte de cima do vestido. E aqui eu acho que já é do rosto, os detalhes que tem no rosto e no cabelo dela. E aqui é da saia do vestido, né? Aqui já é o pezinho, que já estava feito. E aqui eu acho que é a lanterna que tem no carrinho que ela tá puxando. Aí o último que tinha para fazer do acróstico era a letra... acho que era mais uma letra E. Era mais uma letra E. Que eu fiz o da Emma Congdon Secret Garden. Deixa eu tirar o imã, que tá bem em cima da janela. Esse aqui, eu quase desisti de fazer os 1000 pontos, porque eu tô numa parte bem chata. Mas no final eu acabei fazendo 1005 pontos. Esse eu tô fazendo no linho. E por enquanto ele está assim. Já coloquei aqui, muito provavelmente, a foto, né? De como ele vai ficar e de como ele estava antes. E agora ele está assim. Essa parte da janela era uma delícia de fazer, porque era só ir fazendo. Aí agora eu tava nessa parte aqui, que eu terminei esse vasinho. Deixa eu ver se eu lembro. Terminei esse vasinho. Aí eu fiz o miolinho azul escuro dessas florzinhas aqui. Acho que tinha esse vasinho aqui para terminar a parte mais escura também. E fiz a grade preta aqui. E trouxe a parte da parede mais para baixo, ali no... Aqui, ó, dá para ver bem. Essa parte aqui. Que vem daqui, né, da parede, continua aqui. Aí eu vim para este lado aqui. Fiz... Deixa eu dobrar, peraí. Fiz este aqui, que nem parece, mas são 2 cores. Ah, assim dá pra ver, mais ou menos. São 2 tons de verde aqui. Aí fiz as florzinhas azuis. Esses 2 vasinhos. Comecei outra planta aqui. E fiz essa parte preta aqui, que é da grade da varanda. E aí é uma parte meio chatinha de fazer, então eu tava quase desistindo. Mas eu persisti e coloquei 1005 pontos. E aí, com isso, vou pôr a foto aqui para vocês verem, eu completei a minha meta do acróstico de setembro. Eu até coloquei lá no Instagram a foto para dizer que eu havia completado essa meta. E vou pôr aqui para vocês verem também bem certinho, tudo ticado, tudo completo. Agora vamos aos projetos em andamento, fora do acróstico, né? Que daí são os que eu consegui pegar durante essa segunda quinzena. O primeiro foi o Rose Fairy, do Soda Stitch, que é da Lara, então de vez em quando eu tento pegar ele um pouquinho, senão ela fica aborrecida. Agora ele tá assim. Eu terminei essa rosa aqui, faltava acho que os 2 tons mais escuros. Aí eu fiz essa daqui, que é só assim mesmo. E fiz a parte branca da borboleta. Eu acrescentei nele 363 pontos. E agora tá assim.
Aí o próximo que eu vou mostrar é o mapa. O mapa eu tenho meta de chegar até o fim do ano, chegar em 30%. Atualmente ele está em 23,82%. Nessa segunda quinzena, eu acrescentei 4.357 pontos nele. Agora ele está em 23,82%. E no total, eu fiz 70.915 pontos de 297.700. E hoje vai ser difícil mostrar onde eu trabalhei, porque eu espalhei tudo. Eu peguei uma cor e fui indo aonde tinha aquela cor. A cor que eu peguei foi esse marrom escuro aqui. Esse aqui. Eu acho que ele estava mais ou menos até aqui. Ó, aqui é o começo. Ele estava mais ou menos até aqui. Aí eu fui indo na parte de cima. Tudo que vocês estão vendo marrom escuro na parte de cima, eu coloquei agora. Aí, como eu cheguei no final, eu peguei outra cor, que foi essa cor aqui, ó. Esse laranjinho aqui, um marronzinho meio alaranjado. E aí, eu botei esse tampo aqui. E eu acho que eu coloquei mais um pouco de marrom escuro aqui, ó. Nessa parte aqui. Porque daí, como eu tava com essa parte no bastidor, né? Aquele mesmo marrom escuro que eu tava colocando no topo, eu coloquei aqui. E aí, eu peguei esse tom aqui e vim toda essa parte aqui. Eu vou mostrar o máximo que der aqui, mas depois eu faço uma foto dele completo e coloco aqui para vocês. Vou enquadrar e subir. Essa parte que eu consegui mostrar é onde tem mais progresso. Porque aí todo o resto, ó, é mais borda só. Que a borda preta eu fiz na volta inteira e adicionei uma cor também nas bordas. E lá para baixo eu não fiz nada, eu acho. É, que continua do mesmo jeito que já estava. Eu tô concentrando mais na parte de cima agora. E esse também é no linho madeira. Se eu pudesse, eu fazia tudo no linho. Que o efeito é muito bonito, mas é mais trabalhoso para fazer. Aí o próximo que eu vou mostrar para vocês é o Galaxy Gazing, que foi um gráfico gratuito no Facebook do Heaven and Earth Designs, que é uma companhia americana de gráficos full coverage. Até tem uns que não são full, mas a grande maioria é full. Vou pôr aqui como ele estava antes, né? Eu acrescentei nele nessa segunda quinzena 3.584 pontos e agora ele está em 3,36%. No total, eu fiz 5.670 pontos de 168.900 e agora ele está assim. Nessa segunda quinzena, eu trabalhei exclusivamente nessa parte. Eu tinha vindo até o final, né, com ele. Aí eu peguei esse azul mais claro, que eu acho que é o 996 da DMC, fiz toda essa parte aqui, e tem um pouquinho aqui também. Aí, esse azul, que também é claro, aqui tem uma maior concentração dele, dá pra ver que os dois são diferentes. Aí eu peguei esse azul aqui, e aí ele vem desde aqui, vem vindo e mescla naquele azul mais claro. Esse azul clarinho, eu fiz uma meada inteira dele. E agora eu tô fazendo esse outro azul. Então, por enquanto, está assim. O próximo que eu vou mostrar para vocês é o Lavender Field, tá aqui.
Eu adicionei nele 1.591 pontos e agora ele está em 6,68%. No total, eu fiz 6.009 pontos de 90.000. E agora ele está... Vou ter que abrir, eu tô tentando fazer a largura dele também. E agora ele está assim. Não consigo enxergar. Assim. Da outra vez, na primeira quinzena, o que eu tinha mostrado para vocês era aqui, que eu tinha feito essa parte, né? Aí eu fiz mais essa parte aqui embaixo e vim para cá. Fiz essa parte aqui de baixo, vim com o céu para cá, fiz um pouquinho que tinha aqui, e aí eu vim aqui para cima. Deixa eu tentar dobrar de um jeito que eu consiga mostrar para vocês onde eu estava fazendo. Aqui. Eu só fiz céu. Aqui, ó. Peguei esse tom mais clarinho aqui e vim pra cá, pra cá. Esse é tudo a mesma cor. Aí aqui, se a gente olhar, aqui é um balão e aqui é outro balão. Já tá tomando forma. Mas nessa segunda quinzena eu bordei só céu também. Porque eu precisava o quê? Eu precisava bater metas. E bordar partes assim de uma cor só é mais rápido do que ficar fazendo os pontinhos espalhados. Daí você bate a meta mais rápido. O próximo que eu vou mostrar para vocês é esse aqui da Pink Lily, que é o Overgrown Pile of Books. Eu acrescentei nele 853 pontos e agora ele está em 3,12%. No total, eu fiz 2.705 pontos de 86.613. E agora ele tá assim. Eu acho que eu não lembro onde é que eu tava antes. Mas eu acho que eu aumentei, eu acho que eu tinha feito só essa parte aqui, né? Aí eu fui preenchendo aqui com as outras cores. E depois eu vim para este lado aqui. Aí eu preenchi, aqui tinha só uma cor escura. Aí eu acrescentei outra cor e fiz toda essa parte aqui. E aí eu vim aqui, com a linha que sobrou daqui, eu vim aqui para baixo, que vai ter um pouco dessa mesma cor aqui embaixo. E eu também fiz a grade no tecido inteiro, porque como eu comecei do meio, eu fiz a grade só no meio para eu poder me basear, né? Mas agora eu fiz a grade no tecido inteiro e ele vai ficar deste tamanho. Mas por enquanto só tem uma mancha ali no meio mesmo. E o último que eu peguei, que foi ontem, inclusive, foi o Noite Enluarada. Eu acrescentei nele 791 pontos essa quinzena. Ele está agora em 5,49%. No total, eu já coloquei 6.226 pontos de 113.400. Vai ser grande também, ó. Mas, por enquanto, eu ainda tô neste cantinho aqui. E ele está assim. Os 791 pontos que eu coloquei também foi de céu. E foi tudo aqui. Essa parte, aqui e aqui. Tudo com a mesma cor, inclusive. Porque aqui é um tom diferente daqui, apesar de não parecer. Aí dá uma mesclada aqui e daí aqui para baixo só com uma cor. E aí ele está assim. Tá crescendo. Devagar vai aumentando.
E isso foi tudo que eu bordei nessa segunda quinzena. Eu fiz no total 16.435 pontos, trabalhei em média 62 horas e teve um dia só que eu não bordei nessa segunda quinzena porque eu tava viajando. Aí não consegui bordar nada. No total do mês de setembro, eu fiz 32.508 pontos. Em média foram 112 horas e 29 dias, porque teve um dia que eu não fiz, né? Foi uma segunda-feira. Então, no mês de setembro foi isso que eu fiz. Minha participação na hashtag Flores e Folhas, eu sempre confundo, eu sempre inverto, mas a hashtag Flores e Folhas. Foi bem discreta, porque eu queria ter pego o meu Peony Patches para dar uma andada nele, não consegui. Mas o que eu bordei que pode ser considerado na hashtag é aquele que eu terminei na primeira quinzena. Acho que eu até tenho ele fácil aqui para mostrar de novo. Esse aqui, ó. Hashtag Flores e Folhas, né? Afinal de contas, flores aqui, aqui. E também o que eu comecei da primavera da Shannon Christine, né? E o Rose Fairy, que também é cheio de flores, né? Então foram esses três a minha participação aí na hashtag do mês de setembro. Para o mês de outubro, a Fer já divulgou bordados ou travessuras, é a mesma hashtag que a gente usou em outubro do ano passado e, claro, é para bordados de Halloween. Os meus planos para essa hashtag é usar o que eu já tenho, que é o da Dorene Jones, This is the Season to be Spooky, que é aquele dos fantasminhas que eu também mostrei na primeira quinzena. Que é esse aqui. Ele tá assim. Eu não tenho pretensão nenhuma de terminar ele esse Halloween, porque eu fiz a parte de cima. Só que a parte de baixo, eu tenho que desmanchar essa borda aqui, que era de outro bordado. A parte de baixo, eu acho que ele tem uma casa mal assombrada, que pelo que eu andei vendo, ela é bem grande. Aí tem o Spook, né, que são... Aqui, ó. This the season to be, e aí aqui vai o Spook. E aí tem a casa mal assombrada aqui. Então tem bastante coisa dele ainda para fazer. Apesar de eu ter feito a parte de cima, eu não acho que seja 50% do gráfico, porque a parte de baixo é mais tumultuada. Mas eu quero dar um andamento nesse aqui, agora em outubro, e eu quero começar esse aqui, vou pôr a foto para vocês, que é da Emma Congdon, ele é de uma Cross Stitcher. Se eu souber o número, eu deixo aqui para vocês também. Que é... Eu não tô vendo a foto no momento. Deixa eu pegar a foto para não falar bobagem. Eu acho que a Feira até usou ele na postagem que ela fez, na arte que ela fez. Ele diz: Everything is better with a little magic. Tudo é melhor com um pouquinho de mágica. E esse eu quero fazer, só que eu ainda preciso tingir o etamine. Eu vou fazer no micro etamine e eu quero fazer um tingimento misturando azul e roxo. Eu fui atrás da tinta ontem, mas eu não achei. Então, hoje eu vou em outro armarinho para ver se eu encontro a tinta. Se eu conseguir um resultado... Como é que eu posso dizer? Um resultado satisfatório com o meu tingimento, que eu quero fazer ele mais azul, porque ele tem bastante roxo, né? Tem as letras que são roxa, tem as bruxinhas, o castelo, os castiçais lá embaixo, tudo vai tom de roxo. Então, eu quero fazer ele majoritariamente azul, mas com um pouquinho, assim, umas manchas roxas no meio para dar um efeito legal. Aí, se eu conseguir um efeito satisfatório, eu mostro para vocês ou aqui ou lá no Instagram. O Instagram é o mesmo nome aqui do canal, @coisa-de-vó-bordados. Então, quem não me segue ainda lá, só me seguir, que de vez em quando eu coloco uns spoilers lá. Eu não tenho postado muito, que eu gosto mais de deixar para mostrar aqui. Mas de vez em quando eu posto alguma coisa lá. E aí, se eu conseguir fazer o tecido de um jeito que fique bacana, eu compartilho lá com vocês. De metas para outubro. Aí eu tenho mais um grande para começar. E esse eu não vou poder mostrar aqui porque ele vai ser presente. E a pessoa que vai recebê-lo vê os meus vídeos. Então eu não vou poder postar ele aqui, mas é um grande que eu vou levar
bastante tempo para fazer, mas eu tenho intenção de, sempre que eu gravar os Flosstubes, eu fazer um clipezinho dele também, para ir gravando o progresso dele. Aí, quando ele estiver pronto, eu faço uma junção de todos os clipezinhos e daí coloco um vídeo específico deles, que daí é uma forma de vocês acompanharem também a evolução dele, nem que seja através de um vídeo só. Que vai ser até bom, né? Porque aí vocês vão ver um videozinho de, sei lá, 5, 10 minutos, ele do começo ao fim. Só que eu só vou poder mostrar quando ele estiver pronto. Então, para começar, eu tenho esse, só que a previsão de chegada dele, que eu comprei o kit impresso já do AliExpress, é 24 de outubro. Então, se não atrasar a entrega, quando ele chegar, eu já vou querer começar. Se for o caso, eu vou ter ali 6, 7 dias para trabalhar nele até o final de outubro. Se não, ele fica para novembro, caso atrase a entrega. Eu quero começar mais um, vou pôr a foto aqui para vocês, que é esse Stitching Rules, que a Lívia já fez, a Lu, a Feira e a Ana estão fazendo, não sei se tem mais alguém fazendo, eu acho que a Alese está fazendo também, só que ela está fazendo separadinho, ela não está fazendo o banner assim inteiro, ela está fazendo separadinho para fazer, para colocar em bolsinha de projeto. Mas eu vou fazer ele inteiro assim também. Eu tenho o Etamine tingido já, eu tingi um Etamine de cinza faz mais ou menos uns 3 meses e ainda não comecei. Mas eu quero ver se eu começo ele esse mês. Aí eu vou pôr aqui também o acróstico de outubro, que já está pronto. Vou ver se eu posto ele no Instagram mais tarde, para vocês verem também. Aí, para o acróstico de outubro, foi muito difícil eu separar os projetos, porque eu não tenho nenhum projeto com a letra U, e tem 2 letras U em outubro. Vocês já notaram isso? E aí, ficou assim, por aqui para vocês acompanharem. Para a primeira letra O, eu coloquei o On My Mind, da Emma Congdon, que é aquele da menina com os escritos. É só um perfil de uma mulher e aí na cabeça tem as palavras que remetem ao universo do bordado. Que ele é da Emma Congdon e faz parte do Sal da Bia. Tem bastante gente que já terminou, mas eu vou fazendo devagar. Um dia fica pronto, não tenho pressa. Aí no primeiro U, eu coloquei o Autumn Quaker, da Primrose Cottage, porque, né, em Autumn tem 2 letras U, então eu posso usar esse projeto com a letra U na minha cabeça. E ele eu quero terminar. Vamos fazer o seguinte para ficar mais ilustrado. Então, na primeira letra O, eu coloquei o On My Mind, da Emma Congdon, que é esse aqui, ó. Ele tá assim. E é a mesma meta do mês passado para o acróstico, 1000 pontos. Então, eu vou acrescentar mais 1000 nesse aqui. Aí, para a primeira letra U, eu coloquei o Autumn Quaker, que é esse aqui que eu tô fazendo com linha mesclada. E ele tá assim. Toda essa parte cor de laranja tá pingada. E a minha meta para ele é terminar. Não sei se eu consigo finalizado, né? Fazer a almofadinha, que ele é uma almofada. Mas eu quero terminar pelo menos o bordado. Esse é para a primeira letra U. Aí, para a letra T, eu coloquei o Soda Stitch, The Time for Myself, que é o da menininha bordando. Que tá assim. Com a meta de 1000 pontos também. E se eu não me engano, esse branquinho aqui, ó, já é o começo da manga da blusinha dela. Então, talvez eu finalmente consiga começar a trabalhar na menininha e sair um pouco da borda. Aí, para a segunda letra U, eu coloquei o meu Harry Potter, que vocês vão falar que não tem nada a ver com a letra U. Mas a designer é Clouds Factory. E aí, lá em Clouds, tem uma letra U. Vocês não sabem como foi difícil achar coisa com a letra U. A meta também é colocar 1000 pontos. E ele tá assim.
Aí, para a letra B, eu coloquei a Biblioteca de Hogwarts, que é da Dots and Spots e que eu tô fazendo no Etamine preto. Aqui. A meta também é colocar 1000 pontos. Eu gosto muito das cores desse aqui. Aí na letra R, eu já mostrei para vocês, mas eu mostro de novo. Eu coloquei o Rose Fairy, da Soda Stitch, também para acrescentar 1000 pontos. E na última letra O, eu coloquei o meu kit da Joy Sunday, que tecnicamente, aqui, ele se chama Home of the Dwarfs, que seria a Casa dos Anões. Muito provavelmente, porque como não é licenciado, eles não podem colocar que é a Toca do Hobbit, né, gente? Mas eu chamei o kit de O Condado. E O Condado começa com O. E se a gente for ver pelo nome do gráfico em si, tem O aqui também. Então não tô tão fora assim. Que é esse aqui. E aí eu viro ele assim para vocês verem o que eu já fiz. Até que eu fiz bastante já. Mas ainda falta preencher toda a toca, o livro. Ah, eu já comecei o livro. Tem bastante coisa ainda para fazer. Eu vou acrescentar 1000 pontos nele. Então, esses são os do acróstico. Aí, para o WhipGo, saiu os números 17 e 6. No 17, eu tenho a meia, Winter Wonderland. E para o número 6, eu tenho o Butterfly Dreams. Então, eu tenho aqui a meia. Deixa eu ver se eu tenho a foto para mostrar, para eu não precisar... Aqui tem. Tá pequenininha na impressão, mas dá para ver. Essa aqui. Eu tô nessa parte de cima aqui. E ela está assim. Muito provável eu vá começar aqui na rena agora, né? Porque essa parte de cima eu já completei. E o Butterfly Dreams é um da Bárbara Ena, que é esse aqui. Que aí eu vou acrescentar 1000 pontos nele também. Só que isso são planos para o mês todo. Então, provavelmente nessa primeira quinzena eu vou pegar os 2 do WhipGo, que eu gosto de pegar já agora no começo do mês, para garantir que eu vá fazer. E talvez são 2, 4, 7. Então, talvez nessa primeira quinzena eu faça 3 do acróstico e deixe 4 para a segunda quinzena. Então, não sei quais que eu vou pegar agora na primeira quinzena e quais que ficarão para a segunda quinzena. E tomara que eu consiga fazer o vídeo dividido por quinzena também, que nem eu fiz em setembro. E fora isso, eu tenho planos de continuar o meu de Halloween, começar o novo, que eu quero começar já agora nessa semana ainda. No máximo semana que vem. Talvez essa semana se eu conseguir a tinta e conseguir tingir o tecido, aí eu vou tentar começar essa semana já. Se não, essa semana eu bordo no da Dorene e semana que vem eu pego para começar o outro da Emma Congdon. E quero ver se essa semana, se eu não for começar o da Emma de Halloween essa semana, aí eu vou começar o Stitching Rules. Que eu tô precisando começar alguma coisa nova, faz tempo que eu não começo. Tô precisando terminar alguma coisa também, né? Que faz tempo que eu não termino, mas eu não tenho nada assim perto de terminar. Então vamos progredindo que uma hora. Ah, sim, tem o Alton Quaker, né? Que inclusive tem a meta de finalizar ele. E se no meio de tudo isso eu conseguir tempo, aí eu vejo se eu consigo terminar o pano de prato, né? Dos gatinhos com as frutas, que me falta fazer o gatinho que antes era com a banana, agora é com o mirtilo. E também eu preciso finalizar nessa primeira semana, de preferência, eu ia falar nessa primeira quinzena, mas falei certo, tem que ser nessa primeira semana. Os chaveiros das professoras. Eu fiz mais 2 hoje.
Faltam 3 ainda. Mas eu bordei 1 hora hoje de manhã e consegui fazer 2. Então, eles são bem rapidinhos de bordar. Aí depois eu só tenho que finalizar, que também é rápido, porque Dia dos Professores é dia 15, né, gente? Que é uma quarta-feira. E provavelmente não terá aula, então eu terei de entregar na segunda ou na terça. Vamos ver como é que vai funcionar. Mas como com toda certeza eu vou entregar antes de gravar o vídeo, mesmo que eu faça o vídeo dia 15, eu tiro foto ou faço o videozinho deles pronto para poder inserir para vocês verem depois. E pronto, né? Já mostrei tudo que tinha para mostrar, já mostrei além do que tinha para mostrar, mostrei até o que eu vou fazer ainda e tô aqui falando que nem uma matraca, porque eu tô pensando e falando e falei demais já. Vamos finalizar então, né? Fiquem bem, fiquem com Deus e bons pontinhos para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.